sentiu como se a vida estivesse te colocando contra a parede, de olhar para os lados e não ver saída? Eu não falo de um sofrimento leve, mas realmente uma pressão da qual você realmente sente como se a sua alma estivesse ficando sem fôlego. Bom, eu estava lendo uma passagem e eu vi algo que o apóstolo Paulo chama de ser pressionado por todos os lados. E é justamente sobre isso, sobre essas situações que podem ocorrer conosco, que eu quero falar com vocês hoje. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo fala: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo fala que sim, nós vamos ser pressionados, mas essa pressão não vem para nos matar. Pelo contrário, ela vem para revelar o que há dentro de nós, o que há em nós que nos dá a vida. E quando Paulo fala isso, ele está no auge das suas dores. Ele sofreu perseguições, prisão, açoites. Ele realmente sofreu tudo aquilo na carne. Então ele fala com propriedade, não é apenas uma teoria. Mas o que Paulo via que o fazia ter declarações como essas? Paulo havia percebido que mesmo em meio ao sofrimento, você não vai perder a fé e essa fé vai te dar força. O que muitas pessoas às vezes poderiam ver como uma derrota, porque ele estava passando por situações difíceis, ele via como um terreno fértil para que Deus manifestasse a sua glória, e isso o motivava. E Paulo usa algumas citações. Ele fala pressionados, mas não esmagados. E o que seria essa pressão? Qual é o papel dessa pressão? Eu fiquei meditando nisso, né? E a pressão, ela tem a função de mostrar, revelar o que está dentro. Nenhuma uva vira vinho sem ser pressionada, sem ser esmagada. Nenhuma azeitona vira azeite sem passar pelo processo da prensa. Então, associando com a nossa vida, nós podemos entender que muitas vezes nós vamos passar por processos dolorosos, sim. Mas quando nós estamos firmados em Cristo, aquele processo vai extrair coisas boas de nós. Aquele processo que às vezes é uma dificuldade que você está passando, é uma luta na saúde, na família, não vem para te parar, porque você está cheio de Deus, mas vem para revelar ao mundo, para virar testemunho mostrando aquilo que existe no seu interior. Realmente não é fácil quando nós estamos passando, a gente às vezes não pensa nisso, mas gente, nós somos cheios do Espírito Santo e é isso que vai ser revelado, independente da situação que nós estejamos passando, quando nos pressionarem, a glória de Deus será externalizada. E a pressão pode ser, sim, insuportável para quem não é cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos dá força. Mas para nós que temos o Espírito Santo conosco, essa pressão não vem para nos derrotar, não vem para nos esmagar. E aí vem a segunda revelação que para mim me marcou muito, muito mesmo. Ele fala assim: perplexos, mas não desesperados. Perplexo significa não entender. E realmente, Paulo está transmitindo a mensagem de muitas vezes eu não entendo, mas eu escolho permanecer, eu escolho confiar. E, gente, às vezes eu olho aqui, eu me perco para onde eu tenho que olhar no celular, mas vamos continuar na mensagem. E é isso, muitas vezes o desespero, ele cresce em nós porque nós começamos a achar que nós temos que ter o controle, nós temos que saber de tudo, e não. A fé é justamente isso, é você confiar independente do que você está vendo. É você confiar não nas circunstâncias, mas confiar em quem te prometeu, em quem te garante. E isso assim, a fé não é a ausência da confusão, não é a ausência das questões externas, mas é a certeza interior. É escolher permanecer e obedecer. Muitas vezes nós nos desesperamos porque nós queremos resolver com as nossas mãos aquilo que só cabe a Deus. E, gente, isso é muito marcante porque, para mim, assim, ficou ecoando uma frase que talvez o que você precise hoje não é de uma resposta, é da sua entrega. Talvez o que você precise é descansar, descansar mesmo sem ter as respostas. Mas porque o que você precisa saber é que quem te prometeu garante. Que quem te prometeu é fiel para cumprir e Ele te ama. Nós servimos a um Deus que é tão fiel e tão bondoso que nós não precisamos temer o que Ele vai decidir, porque a escolha dele é sempre boa.
E independente do que aconteça aqui na terra, a vida de Paulo foi muito difícil, mas ele descansou, independente das circunstâncias, porque ele sabia que na eternidade tudo aquilo faria sentido. Tudo valeria a pena. E continuando, ele fala assim: perseguidos, mas não abandonados. E, gente, ser perseguido é uma coisa normal. Quem carrega algo de valioso vai acabar uma hora ou outra sendo perseguido. Um bandido, ele sempre vai atrás daquilo que é precioso. E assim somos nós no mundo. Muitas vezes nós vamos ser visados e nós vamos ser alvos de perseguição. E Deus não nos prometeu nos livrar das perseguições, mas Ele nos prometeu estar conosco em cada batalha. Ele não prometeu que a gente não passaria pelo vale, mas Ele falou: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, estar em Cristo é a garantia de que não depende, independente das circunstâncias, você pode estar sim sofrendo perseguições, mas você tem alguém contigo. Você tem a única presença que você precisa ter em todos os momentos, que é a de Deus. E é Ele que te fortalece. Isso é uma garantia, gente. Isso, assim, é uma mensagem de grande esperança. É uma mensagem, assim, que ultrapassa o que você estiver vivendo hoje. A presença de Deus, ela não é uma teoria. Ela é uma garantia. A Bíblia nos promete isso. Em cada página, do começo ao fim dela, ela nos promete que Deus estará conosco. Então, assim, isso é uma garantia. Essa é a única garantia que precisamos ter. Gente, e continuando, ele fala assim: derrubados, mas não destruídos. Isso é muito forte porque eu acho que todos nós conseguimos nos ver nessa fase. Ao longo da nossa vida, é muito provável que em algum momento a gente vai cair. E não é nem isso que o inimigo teme, porque cair é normal, acontece. Mas ele teme aquele que se levanta. Agora, trazendo para a nossa vida. Sempre que a gente tem que executar uma tarefa pela segunda vez, nós acabamos sendo mais rápidos do que na primeira. Porque quando você faz pela segunda vez, você já pegou um pouquinho aquela habilidade, você já sabe por onde você tem que ir, o que você tem que fazer, então você não tropeça nos mesmos erros. E assim é a nossa vida cristã. Nós podemos sim ser derrubados, mas permanecer derrubado é escolha, permanecer no chão é escolha. Pois nós temos um Deus que nos levanta todos os dias. Então, assim, que a gente possa se firmar nisso. Derrubados, sim, acontece, mas não destruídos. O nosso propósito não acaba quando nós caímos. Gente, desculpa alguns cortes, é porque a memória do celular tá cheia, então às vezes eu tenho que passar, apagar algumas coisas e continuar. Mas vamos lá. Isso quer dizer que, enquanto há vida, há esperança. Se você acordou hoje, meu irmão, é porque Deus tem propósito na sua vida. Senão, para começar, você não tinha nem acordado. E não repara no ser, não, porque mineiro tem mania de abreviar as coisas mesmo. Mas é isso. Enquanto há vida, há esperança. Então, assim, você ter caído não significa que é o seu fim. Você pode recomeçar. E é isso que o inimigo teme. Ele teme recomeços. A começar pelo próprio apóstolo Paulo, né? Porque melhor é o fim das coisas do que o começo. Você pode ver pela própria história dele. Ele começou perseguindo os cristãos, mas no dia que ele teve aquele encontro com Jesus, que o derrubou do cavalo, a vida dele foi transformada. E ali ele fez uma nova história, muito melhor do que a primeira. Uma história que ficou por milhares de anos sendo contada de geração em geração. Então talvez é isso. Talvez hoje você esteja no chão, mas permaneça com os olhos em Cristo, porque é Ele que te pega pela mão e te levanta e faz um recomeço para você. E aí, irmãos, para encerrar, eu quero te dizer que mesmo que você esteja cansado, que esteja muito difícil suportar esse processo de agora, saiba que você não está sendo derrotado, você está sendo prensado, sim, mas para que seja extraído algo melhor de você. Deus é especialista em transformar coisas que às vezes o inimigo até mandou para te destruir em testemunhos. Sabe, Deus é especialista em mudar qualquer história. A última palavra sempre vem dele. Então, assim, tente extrair o melhor desse processo. Tente se deixar ser extraído para algo melhor, para que você possa evoluir. Então, assim, se entregue a Deus mesmo. Deixe que Ele haja, Ele é que vai completar a obra. Independente se você tem as respostas agora ou não, Ele já tem o plano escrito. Do começo até o último dia da sua vida, Ele já sabe qual é a história que Ele tem planejado para você.
Então é isso. Eu quero te convidar, né, a olhar com essa nova perspectiva para o seu processo, uma perspectiva de confiança, uma perspectiva que muda a direção dos seus olhos, que os seus olhos estejam firmados em Cristo. Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje, falou muito ao meu coração, espero que tenha falado ao seu também. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, curtir aqui, e é isso. Vamos crescendo juntos.